Bora bater nos papos. Quis vir aqui de coração aberto conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos dias. Algumas das coisas fizeram refletir muito e eu achei que seria pertinente vir aqui com um pouquinho mais de tempo e mais calma conversar com você sobre isso. Temporada número 1 da minha vida aconteceu em Porto Alegre e nela eu era bailarina, coreografava, dava aula de dança. E em 2018 foi quando eu troquei a terra do chimarrão pela Ilha da Magia, vim para Floripa, fiz transição de carreira e tudo mudou. A partir dali tudo mudou, a cada 6 meses minha vida deu uma reviravolta e hoje já fazem 7 anos que tudo isso aconteceu. Agora em julho teve as férias do Pitico e a gente decidiu descer para Porto Alegre para passar um tempo lá. Chegando lá, eu me encontro com uma versão minha que ficou para trás, fazem 7 anos. O meu quarto continua muito parecido, as minhas amizades continuam lá, e foi esse voltar, e toda vez que eu volto, na verdade, faz com que eu me reencontre, com que eu encontre pedaços dessa Beta que ficou por lá. Assim que eu cheguei aqui na ilha, o plano era continuar dançando. Talvez não no mesmo ritmo, talvez não da mesma forma, mas o plano era continuar dançando. Mas aí passou o tempo de adaptação, até a gente se acomodar numa cidade nova. Logo depois disso meu pai ficou doente, logo depois disso veio a pandemia, logo depois eu engravidei. E quando eu vi, se passaram 7 anos que eu não dancei. Dançava em festa, dançava em casa, mas não tinha mais feito uma aula de dança. Eu fui deixando para depois, fui deixando para amanhã, para quando desse tempo. E eu achei que estava tudo bem. Teve algumas vezes, eu confesso, que eu dancei e eu realmente fiquei triste. Eu vi que dançar me tocava. Era como se na hora que eu me conectava com o movimento, como se ainda despertasse em mim aquela sensação gostosa. Mas a gente sabe que a vida é corrida, os afazeres estão aí, e eu também deixei pra lá. Fui deixando pro amanhã. Mas aí a vida vem e ela te dá um sacode. E eu não sei no que você acredita, espiritualmente falando. Mas eu acredito, e muito. Eu não nomeio a minha religião. Eu me conecto. Me conecto com a natureza, me conecto com o sutil, da minha forma. E foi num desses momentos de conexão que eu recebi a mensagem que eu precisava voltar a dançar. Que as coisas que eu estava incomodada, que estavam num movimento mais lento, era porque eu não estava me movimentando. Não da forma como eu sempre gostei. E aí eu entendi que eu precisava colocar o meu corpo dentro de uma aula novamente. Na hora que eu vou para Porto Alegre, eu recebo um convite muito especial de uma amiga minha, que foi minha aluna. E ela me convidou para fazer uma aula com ela. Uma aula de um professor que eu gosto muito, que eu admiro muito. E na hora que aquele convite veio, meu coraçãozinho balançou. E veio a pergunta, será? Será que é a coisa certa para fazer? Eu fiquei mais de semana pensando sobre isso. E só o fato de eu não ter respondido logo em seguida
fez eu perceber que talvez, de fato, algo muito grande estava escondido. Por que eu não teria respondido que sim logo de cara? O que estava me impedindo de dizer sim para aquilo que eu sempre amei? Bom, aí que eu fui para Porto Alegre. Eu fui no sábado, a aula seria na segunda. E eu vi que eu estava querendo me sabotar. Talvez vocês pensem, logo você se sabotando? Quanto mais o nosso cérebro sabe, mais ele sabe se enganar também. E aí foi um duelo meu comigo mesma. Porque um lado meu queria sabotar isso, não queria me colocar nessa situação. Porque eu sabia que ia me tocar, ia mexer de alguma forma. Um outro lado meu sabia que eu tinha que ir, que eu tinha que enfrentar isso, que eu tinha que me colocar à prova, me colocar na situação para eu poder enfrentar isso, para eu poder entender o que tá tão guardado, por que eu tava evitando tanto. E aí começou o duelo da mulher que habita em mim e que quer se sabotar versus a terapeuta que conhece as técnicas e sabia o que seria melhor para si. Segunda-feira começou e eu decidi não mandar mensagem para essa minha amiga, nem confirmando nem desconfirmando, porque o meu lado terapeuta queria enganar o meu lado sabotador. E eu entendia que se eu fosse conversar com essa amiga, eu ia perceber que aquele era o dia da aula e muito possivelmente eu ia me sabotar. Então eu deixei para falar com ela depois, bem depois. Quando eu conversei com ela, ela disse que já estava esperando que eu fosse cancelar. Ela já estava achando que, de fato, eu iria me sabotar. E aí o meu lado terapeuta pensou, se eu preciso dar esse passo, qual é a forma mais saudável de eu fazer isso? E eu entendi que a forma mais saudável seria com uma amiga, com um professor que eu conheço e que eu gosto, numa cidade que sempre habitou a minha alma bailarina. E aí eu passei o dia inteiro lutando comigo para que de fato eu conseguisse chegar nessa aula. Eu entendi que se eu fosse sozinha, talvez eu parasse em alguma cafeteria e alegaria que eu perdi a hora. Então eu pedi carona, eu fiz tudo para que eu não fosse sozinha, que pessoas que eu amo pudessem me levar e estar comigo. E talvez você fique pensando, nossa, Beta, mas é só uma aula de dança. Mas se você ficar aqui, você vai entender o que eu quero te contar. E aí que eu cheguei. Depois de lutar com a minha versão que não queria me colocar naquele lugar, eu cheguei. E quando eu cheguei e dancei, teve momentos que eu achei que eu ia chorar. Não parecia que tinham se passado 7 anos. O corpo mudou, eu passei por uma gestação, o equilíbrio não estava o mesmo, o alongamento também não. Mas a vontade, o amor, o prazer continuavam ali. E aí eu me perguntei, por quê? Por que eu deixei para trás algo que sempre foi tão importante para mim? Sete anos. 7 anos se passaram.
7 anos nos quais eu não dancei. 7 anos que eu deixei de sentir o que a dança me traz. Dançar naquele dia não foi só colocar o corpo em movimento. Foi conseguir elaborar um luto de uma dança que foi deixada para trás, que entrou no ritmo de uma mudança, que a vida atropelou, que eu não tive tempo para respirar. Foi observar que eu tinha deixado um pedaço de mim de lado por 7 anos. E não que eu não tenha novos pedaços maravilhosos, porque eu tenho. Mas por quê? Se a dança ocupou 20 anos da minha vida, como que de uma hora para outra ela simplesmente não existe mais? Como que ela não existiu? Então, se você está pensando, nossa, Beta, mas era só uma aula de dança? Não era. Era o reencontro com várias partes minhas que eu tinha deixado. Várias partes que ficaram por inúmeros motivos. Eu tive que fazer as pazes com esses pedaços. Pedaços que ficaram para trás, com momentos de dor, com momentos de despedida. Pedaços que eu não quis mais olhar. Pedaços que eu achei que não fariam tanta falta assim. E eu me virei bem. Mas será que é isso que a gente quer? Se virar bem? Então eu me permiti dançar de novo. Eu me permiti me conectar com aquilo que fez minha alma pulsar por tantos anos. E talvez não seja da mesma forma hoje. Talvez não reverbere do mesmo jeito. Mas tudo bem, sabe? Vai ressoar de uma nova forma. E depois daquela aula, eu pensei que eu quero trazer isso de novo para minha vida, nem que seja só por mais um pouco. Nem que seja para conseguir desapegar com calma, terminar bem, com tranquilidade. Foi um corte muito abrupto, 7 anos atrás. E quando a gente faz cortes abruptos assim, a conta chega em alguma hora. E aparentemente para mim chegou fazendo com que alguns movimentos da minha vida ficassem mais lentos. E o que eu quero trazer aqui, e eu quero que você entenda, é que não é simples. Não é porque a gente tem ferramentas que é fácil. Não é porque a gente tem o conhecimento que a gente para de se sabotar. Não é porque a gente se conhece que isso resolve todos os problemas. Foi extremamente difícil me colocar dentro daquela sala. Eu tive que ser estratégica. Eu tive que cuidar de mim. Eu tive que me respeitar. Eu tive que de certa forma até me enganar. Enganar o meu lado sabotador. Então, quando eu falo sobre ser leve, não é que tudo é sempre gostoso. É sobre a gente ter ferramentas para conseguir lidar com os processos da forma mais respeitosa que a gente pode com a gente. Então, se você está aqui até agora me ouvindo,
ouvindo um pouco dessa história, eu te faço um convite de olhar para a sua vida e ver o que você deixou para trás que você não deveria ter deixado. O que fazia a sua alma pulsar e você simplesmente abandonou pelo caminho? O que você pode resgatar para fazer seu coração vibrar ainda mais forte? Como você pode cuidar de você hoje? E quais são as ferramentas que você precisa para que você possa lutar contra você? Porque no final a nossa maior concorrência não é o outro. A maior competição da nossa vida é contra a gente mesma.